sempre que vamos usar uma medicação, temos a preocupação de saber se estamos utilizando a medicação correta, na dose correta, no tempo correto, não exagerar na medicação, não exagerar na dose. Por causa disso, então, se criou o Dia Nacional do Uso Racional da Medicação, que se comemora amanhã, dia 5 de maio. Quem fala para nós sobre essa data é o Dr. Paulo Lins, que é um dos clínicos mais renomados do estado do Ceará. Então ele é clínico, também pode ser chamado de internista, tendo sido assistente do Hospital Universitário Walter Cantídio, onde ele não era professor de direito, mas era professor de fato. Por favor, doutor Paulo. Quero agradecer ao professor Dr. Ricardo Pereira pelo amável convite para discorrer sobre o dia 5 de maio, data consagrada ao uso racional de medicamentos. Que é um tema que é afeito e que interessa a todos nós que lidamos com a saúde. O dia 5 de maio foi dedicado para alertar a comunidade e aos profissionais quanto ao risco à saúde da automedicação. Um dos fatores determinantes do movimento foi o escândalo conhecido como das pílulas de farinha, onde anticoncepcionais e antibióticos foram trocados criminosamente por pílulas de amido. A data surgiu a partir de um movimento de estudantes de farmácia que idealizaram e estruturaram a campanha há 25 anos. Em 1998, em Goiânia, as associações estudantis escolheram no dia 5 de maio essa data como a data para marcar o início da campanha do uso racional de medicamentos. Nesse mesmo ano seria criada a Anvisa. Em 2007, foi criado o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos no âmbito do Ministério da Saúde. De acordo com pesquisas do Conselho Federal de Farmácia de 2019, 77% dos brasileiros costumam se automedicar. Dados da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a Abifarma, apontam que 20 mil pessoas morrem anualmente como consequência de automedicação. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox, apontou como uma das maiores causas da intoxicação no Brasil o uso abusivo e inadequado de medicamentos. E os dados mostraram que aproximadamente 15% de todos os internamentos tinham um componente do uso abusivo, indiscriminado ou inadequado de medicação na origem deste evento. Segundo a OMS, entende-se como uso racional de medicação quando os pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas, por um período suficiente e ao menor custo para si e sua comunidade. A essa definição, acrescentaria a necessidade de supervisão por profissionais qualificados. Exemplo atual da importância desse tema nos foi imposto pela pandemia, pois estávamos diante de doença nova, desconhecida, sem protocolo de tratamento definidos, sem um reconhecimento ou aceitação, naquele momento, da autoridade sanitária, judicialização excessiva de condutas médicas e práticas públicas, e desautorização e contestação do ato profissional, por interesses e convicções políticas que se mostrariam alheias aos bons interesses em saúde. Dessa forma, as ações desse dia têm como objetivo alertar sobre o risco da utilização de medicamentos sem prescrição médica, já que essa prática pode causar problemas de saúde como a intoxicação. Quando se usa superdosagem de medicamentos, determina a ocorrência de danos orgânicos, muitas vezes são irreversíveis, alterações comportamentais e mesmo o óbito. Observa-se frequentemente esta ocorrência com o uso de suplementos e anabolizantes, sendo uma causa importante de doença renal e hepática em jovens,
e até mesmo de transplante. Pode mesmo acontecer com fitoterápicos e vitamina D. Relato caso recente de intoxicação por vitamina D, com desenvolvimento de insuficiência renal dialítica e disfunção muscular grave por hipercalcemia. A dependência. A automedicação pode ser um fator desencadeante para a dependência, como por exemplo em pessoas ansiosas, que apresentem ou não comorbidades, que buscam a medicação até profilaticamente, se auto e supermedicam. Exemplos são inúmeros, cito alguns, que são muito comuns, como as dispepsias, em que se abusa de bloqueadores de bomba de prótons ou de sal de frutas, determinando no primeiro caso a ocorrência de polipose gástrica e uma incidência maior de infecções intestinais, determinada pela quebra da barreira protetora ácida do estômago. No segundo, pelo descontrole de pressão arterial ou da insuficiência cardíaca, pelo aporte excessivo de sais contendo sódio, o que determina a falência do tratamento, agravamento da condição clínica pré-existente. Situação muito comum que se observa é o tratamento, supermedicação para as dores de cabeça, sem que se procure realmente a causa do distúrbio, que muitas vezes pode ser uma enxaqueca, pode ser distúrbios oftalmológicos, pode ser hipertensão arterial ou mesmo a hipoglicemia. Não se pode esquecer o uso exagerado dos benzodiazepínicos, que podem determinar rapidamente a dependência, a identificação dos reflexos e acidentes. Os efeitos adversos, estes são múltiplos que se expressam desde prurido, lacrimejamento, insônia, alterações comportamentais, desequilíbrio, acidentes e tantos outros, o que motivou no século XIX os comentários jocosos em que se dizia: bem grande para a humanidade se fossem atirados ao mar todos os medicamentos. No entanto, do mesmo modo seria o prejuízo para os peixes. Interação com outros medicamentos. Quando já se está em uso de outra medicação com indicação precisa, pode-se estabelecer alterações na eficácia da medicação, exemplo, no uso de anticoagulantes, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, causando a perda do efeito e mesmo a intoxicação. A resistência antimicrobiana, o uso indiscriminado sem orientação e supervisão efetiva profissional determina prejuízos nas esferas individual e comunitária. Na individual, o uso abusivo, a superdosagem ou tempo insuficiente determinam as falhas de tratamento e progressão grave de infecção, com perda de tempo e de recursos preciosos, bem como alteração do bioma intestinal, com o surgimento de infecções oportunistas. Ainda sob o aspecto individual, o uso sem indicação do antibiótico, como infecções virais, alergias ou doenças autoimunes. Pelo aspecto comunitário, existe a ocorrência da tão temível resistência bacteriana. As alergias acontecem pelo uso de medicamentos que tenham em sua composição substâncias que determinem alergias ou intolerância. Os exemplos mais comuns são antibióticos e anti-inflamatórios e analgésicos. Postergar e aumentar o grau de desafio para o diagnóstico, em que o indivíduo omite ou esquece o uso de determinada medicação, muitas vezes por considerá-la inócua, que contamina o fenótipo de apresentação da doença e posterga a definição diagnóstica e estabelecimento de conduta segura e eficaz. Desabastecer e dificultar o estabelecimento de corretas políticas públicas. Novamente temos na pandemia um exemplo, que por insegurança e medo, as pessoas estocavam medicamentos, determinando a carência para os que realmente deles precisassem. Por meio de campanhas como a do dia 5 de maio, pretende-se promover a conscientização e boas práticas, alertar para os riscos que podem ser causados à saúde pela automedicação e pela ingestão inadequada de fármacos. Cumprir ao setor público fomentar políticas e métodos que facilitem o acesso do indivíduo ao profissional de saúde, medicamentos de qualidade e custo justo, melhorando e ampliando iniciativas existentes, como o médico de família e a farmácia popular, criando incentivos
que certamente estimulariam os profissionais, como a criação da carreira médica de Estado, em que promoções seriam dadas por avaliações de resultados, com incentivo à atualização e reciclagens constantes, estas realizadas pelos conselhos federais e estaduais profissionais. Além disso, a promoção de vigilância constante, informações claras e confiáveis, incentivando os profissionais de saúde a uma inserção mais proativa no dia a dia da sociedade. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Paulo Lins, que falou para nós sobre o Dia Nacional do Uso Racional da Medicação. Segunda-feira da próxima semana, vamos trazer um vídeo sobre lúpus. Até lá!